Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Camil, o primeiro resultado do terceiro trimestre. Só que rapidinho, curiosidade, tá? Então, peraí. Tá no PDF segundo tri, né? Como vocês podem ver, pô, mas você não falou que é o primeiro, mas ó, justamente dia 10 de outubro, acabou de ser divulgado essa semana, é o primeiro resultado do trimestre. Então, a Camil, por que que isso acontece, né? A Camil, ela tem um trimestre diferente, o trimestre fiscal dela é diferente do ano calendário. Então, a gente está vendo aqui são os resultados de junho até agosto de 2023. Por isso que ele sai tão rápido, por isso que é sempre o primeiro a ser divulgado, porque fechou em agosto, o segundo trimestre deles, que é o que eles estão divulgando agora, o resultado mais recente. E eu, um tempo atrás, já tinha estabelecido que aqui no canal eu ia padronizar, né, tudo pelo ano calendário, né, porque senão tem empresas, principalmente no exterior, né, com esse calendário diferente, e aí vira o caos. Tem empresa que está no primeiro trimestre de 24 já, tem empresa que está terminando o ano agora, então ficaria muito confuso, e aí eu falo sempre o ano calendário. Então esse, apesar de estar escrito aqui, né, segundo tri de 2023, para a gente, para todos os efeitos, é o terceiro trimestre, né, agora começando em outubro a divulgação desses resultados, tá? Então, né, vamos já virar a página, os resultados do segundo tri a gente analisou aí quase 90 empresas, nem terminei de contar, mas ficou entre 80 e 90. Foi um número legal, que eu já tinha comentado que a minha ideia eu gostei disso, então é acompanhar um número grande de resultados. Antes eu tinha uma visão que era melhor focar nas das empresas mais interessantes, mas é legal ver coisa diferente também, contribui para o nosso aprendizado. Então eu vou tentar, na medida do possível, né, tá sempre falando bastante de resultados de empresas novas, né, de empresas que não estão, né, debaixo do nosso radar aí sempre, ok? Dito isso, vamos passar aqui para o primeiro resultado do trimestre, né? Antes aqui fazer o resuminho com a Camil. Sempre sai primeiro a Camil por conta desse escorregada aí no calendário. E para quem já é antigo aí no canal, para quem já me viu falando bastante, né? Vocês sabem bem a minha opinião sobre a Camil, né? É uma empresa que, assim, é ruim, tá? Tá aqui minha nota que eu dei para a empresa, uma notinha 3, né? Nada muito animador, mas também não uma nota boa, né? Porque o balanço dela é isso, pessoal, não é bom, tá? Por algum motivo, vamos voltar aqui para a cotação, né? O pessoal, por algum motivo não, né? A gente sabe o que aconteceu, é sempre a mesma coisa, né? Falei bastante essa semana disso. Cara, a galera pira muito nas falácias da narrativa, né? Que é as historinhas que o pessoal conta, principalmente quando vem acompanhado de uma valorização, igual foi essa aqui da Camil. Então, na pandemia, mais ou menos, né, na época da pandemia, né, foi aqui, ó, daqui para frente, a empresa disparou, a gente teve uma disrupção ali de custos e lembra, o custo de alimentação subiu muito, o índice de inflação. Então a empresa saiu ali de uns 5, 6, 7 aí, reais, mais ou menos, para 12, ok? E aí, cara, que as historinhas pegam força, né? Com o pessoal lá promovendo, a Camil, sabe-se lá por qual motivo, né? A galera encasquetou ganhando uma empresa boa. Por algum, né? Caiu nessa conversa. Cara, a Camil nunca foi grande geradora de valor, como a gente pode ver aqui nos números, né, dos resultados dela. Ela teve sim um crescimento, tá? Mais ou menos nessa época, mas ele veio muito assim de aquisição. Então a empresa abriu capital, levantou uma grana, né, mais ou menos por aqui, entrou dinheiro no caixa. E ela acabou fazendo aquisições, umas maiores, outras nem tanto. Então isso ajudou ela, né, a crescer um pouquinho. Só que grana do IPO ela tem limite, um dia acaba, como hoje a da Camil já acabou, né? Então hoje a empresa tem uma dívida que já está preocupando, mas enfim, a gente já chega lá. Tá? E o crescimento dela não foi em crescimento de geração de valor. Então você vê que a receita, essa sim, dobrou praticamente, mais que dobrou. Mas a maior parte dessa evolução aqui da receita, desse crescimento, veio de repasse de preço, de reajuste mesmo, de inflação no final das contas. Por quê? Porque os custos também cresceram mais ou menos uma medida parecida. Então, no final das contas, para o acionista, em termos de retorno, tá com o mesmo lucro que ela tinha anos atrás aqui, mesmo com as aquisições, porque ela subiu muito a receita, mas os custos acompanharam em grande parte essa evolução, tá? Até melhorou um pouquinho, né? Deu uma subida de patamar sim depois da pandemia, mas muito pouco, tá?
Só que aqui que ela tinha a grana do IPO, a grana já foi. Hoje ela já virou com uma dívida grande. Nos últimos 2 anos ela tem queimado caixa, porque ela ainda tem um CAPEX, né, razoável, mesmo considerando, né, que, enfim, ela dá lucro, né? É uma empresa que dá prejuízo, por isso que eu falei. Não é que ela seja ruim, ruim de tudo, empresa que está destruindo o valor. Não, ela ainda dá lucro. Só que como o CAPEX dela está maior do que a geração de caixa, né, ela está consumindo dinheiro, a dívida está explodindo, né, os resultados não evoluíram tanto, a dívida hoje pesa, né, o resultado financeiro pesa muito para esse lucro aqui, está bem abaixo do que a empresa já teve. Então, surpresa bem média. É por isso que eu dou a nota 3 aqui. Eu sempre falei para ela que eu pensei na minha boca, né? Não gera muito valor, a atividade não tem muito valor agregado, não tem vantagens competitivas. Aí o povo adora a historinha, né? Não, mas ela vende arroz e feijão que todo mundo come, logo é uma empresa boa. Não, pessoal, isso aí é um exemplo clássico, né, de uma simplificação extrema num raciocínio totalmente errado, tá? Não é assim que funciona. Então, ela tem pouca diferenciação, a margem é bem apertada, isso por si só não seria definitivo, mas ela não consegue, né, agregar valor no produto, logo as marcas que ela supostamente tem, marcas boas e tal, acaba isso não se manifestando na prática, porque se é um produto que não tem muita diferenciação, pode até ser a primeira opção de escolha do cliente, mas se tiver outro mais barato, ele vai comprar outro mais barato, acaba que ela não consegue gerar valor de maneira consistente. Então, isso é importante para o investidor, tá? Você aí que está assistindo meu vídeo, que está nessa caminhada para se tornar um investidor melhor e tudo mais. Você tem que ir aprendendo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que no começo seja difícil para você, a identificar, né, as empresas que de fato geram valor ao longo do tempo, das que têm ali um resultado um pouco melhor, por questões conjunturais, por circunstâncias. Exatamente o que é o caso da Camil, tá? A Camil teve um ano melhor, anos melhores ali a partir de 2021, mas foi circunstancial, né? Teve um momento ali de aumento nos preços, um pouco de influência das aquisições que ela fez, algumas ainda contribuíram bem com o resultado, outras já nem tanto, né? Entram nessa linha também que o pessoal valorizou muito e contribuiu muito pouco para a empresa, mas a empresa por si só não gerou valor, nunca gerou valor. Então, é por isso que hoje ela está numa situação mais complicada, né? Porque ela foi bancando tudo na base do dinheiro, né? Na base do dinheiro é fácil crescer, queimando caixa, e a conta chegou, né? Hoje, uma dívida alta, resultado financeiro come quase todo operacional, né? Consome bastante o lucro, por isso que o lucro dela não vai a lugar nenhum. Tá? Então, por mais que você veja alguns trimestres até de EBITDA melhor, a gente já vai ver esse trimestre agora, assim, né? Não foi ruim, absurdamente ruim, mas a empresa se colocou numa situação que o lucro líquido dela está periclitante, geração de caixa também, a dívida está alta, o resultado não evolui, né, tudo que a gente não quer ver numa empresa. Isso com certeza vai se refletir aqui, ó, nas cotações. Mais cedo ou mais tarde o mercado reconhece. Então, esse é um outro ponto que o pessoal erra muito, tá? A maior parte das pessoas ainda tem um feedback dos investimentos dela, né? Quer saber se investiu bem ou mal? Olhando cotação no curto prazo, cara. Isso não funciona. Olha o que aconteceu na Camil aqui, nesse período aqui de 2020 para 21. Em alguns meses, né? Ó, mês 3 ao mês 10, ela subiu, vai, quase 50%. E aí a galera empolga, achando que é a empresa que melhorou. Mas não, pessoal, foi só a cotação. Porque daqui, ó, de 3 anos atrás, né, de 2020 para cá, né, a gente vai vendo aí o efeito da cotação no longo prazo. Então, no curto prazo, tudo pode acontecer. Pode subir, pode cair, pode disparar, pode despencar. Mas se a empresa tiver fundamento, a empresa que despencou, o fundamento vai prevalecer no longo prazo. E no caso aqui inverso, se a empresa não tiver nada de especial, mesmo que tenha dado uma disparada, o tempo vai voltar ao normal, né? Então, é isso. Estou falando da Camil faz anos no meu canal, a empresa meia boca, que não gera valor. E o povo ainda continua lá enfeitiçado. O que chama a atenção dela é isso. É uma empresa que a princípio tem nada demais, o negócio não chama atenção nenhuma, né? Por nenhum motivo. E tem uma legião de defensores da galera que ama a Camil, que acha espetacular. Tipo, é inacreditável, tá? Não tem como explicar, por isso que ela virou até brincadeira aqui, de piada interna, porque é uma empresa que tem nada demais, tá? Não tem bons resultados, não que seja ruim também, que destrua o valor, mas não tem bons resultados. Mas tem uma legião de defensores, assim, absolutamente desproporcional que ela entrega. Mas
Feita essa introdução, que quem já é aí do canal tá careca de saber, vamos dar uma olhada nos resultados, tá? Sempre vale a pena dar uma olhada nos resultados, porque, enfim, nada impede que uma empresa igual a Camil, que nunca foi grande geradora de valor, acaba encontrando um caminho. Por isso que a gente acompanha tantas empresas assim. Né? As empresas, ao longo do tempo, elas melhoram, elas pioram. Quer dizer, algumas melhoram, algumas pioram. Então, tem empresa que era porcaria que com o tempo se encontra, começa a entregar resultado bom. Tem o contrário. Tem empresa que era, né, que sempre foi boa e um dia perde a mão. Acontece também, tá? Então, você não pode ser nunca buy and forget, né? Comprar, ah, não, tenho carteira de empresas boas. Não, naquele instante pode até ser que todas aquelas empresas fossem boas. Né? Mas com o tempo as coisas vão mudando, por isso que tem que acompanhar. E, então vamos embora. Resultado fresquinho da Camil saiu essa semana, não sei quantos anos, 60 anos. Há 60 anos alimentando, sabor pro dia a dia, muito legal. Tem os resultados, a receita cresceu um pouquinho ano contra ano, o EBITDA também cresceu um pouquinho ano contra ano, por isso que eu falei, né, o resultado do trimestre em si nem foi bizonho, né, foi no lucro líquido, a gente já vai ver, mas culpa muito do resultado financeiro. Agora, eu tava cantando essa bola faz tempo aqui. Ó, a empresa não está gerando valor, está crescendo, sustentando um crescimento aí, queimando dinheiro. Uma hora a dívida vai pesar e vai cobrar o preço. Uma hora, mais conhecido como agora. É exatamente o que está acontecendo na empresa nesse instante, tá? Enfim, então os destaques aqui em termos de volume, até cresceu os volumes. Então você vê que não é um resultado muito bom esse da receita, porque o volume cresceu, então ela perdeu o ticket, né? É esperado, a gente tem visto, principalmente nos resultados daqueles atacarejos lá, você teve até uma certa deflação alimentar em alguns produtos, né? Então, subiu o volume, mas a receita subiu menos, ou seja, efeito preço nada bom. Lucro bruto também bem mais flat, com perda de margem bruta, por isso que eu falei, não foi bom o número, tá? A EBITDA ficou ali mais ou menos um 0 a 0. E o lucro líquido, esse sim, né? Tomou uma lapada violenta, principalmente efeito é, do resultado financeiro, um pouquinho de depreciação também, vamos dar uma olhada aqui. Né? E fechar, então a gente vê aqui, ó, vamos comparar com o trimestre, já está no trimestral, com o trimestre anterior, e ó, né, aparentemente o mesmo EBITDA, né? Você vê quanto que ela perdeu de margem, né? Que a receita subiu. Não é bom, mas teve um crescimento da depreciação, que esse aqui ainda tudo bem, nessa depreciação e amortização de intangível de aquisições, ok, até passa batido. Só que, né, o resultado financeiro de 50 milhões para 100 milhões, né? Fez um estrago violento e podia ser pior. Teve até uma reversãozinha fiscal aqui, poderia ser pior, certo? Então é isso, né? Não foi por falta de aviso o caso da Camil, tá? Então aí o CAPEX é um CAPEX meio alto, né? Sem se refletir nos resultados. E a gente vê uma DRE sequencial, sempre legal ver assim, né? Evolução sequencial. Você tem que ter cuidado que as empresas que você faz a análise desse jeito não sejam muito sazonais, tá? Senão você vai chegar a conclusões erradas. Aqui eu acho que é ok, né? Não tem um pouquinho de sazonalidade, mas é relativamente ok. Né? Mas o que chama muita atenção, dívida aumentando, né? Custo da dívida pesando já na empresa, o CAPEX no geral pesado, né? O lucro líquido comprimido. Então, uma situação bem ruim em termos de geração de valor para a Camil, tá? Então, o que, que tem aqui? Preços, variação. Vamos lá, vamos ver o que a empresa tem a nos dizer. Receita líquida, crescimento. Não foi bom esse crescimento, tá? Porque ele foi bem abaixo do de volume. Então, né, isso prejudicou bastante ali a margem bruta, a gente viu. Posicionamento. O que eu fico mais assustado é isso aqui, ó. Reforça nosso posicionamento com as maiores plataformas. Pô, velho, seja transparente. Então, falou, o negócio não tá muito bom. Estamos tentando melhorar, enfim, né? Normal para as empresas acontecer, né? Você não vai ter resultado muito bom sempre. Mas a empresa fala como se tivesse as mil maravilhas, né? Aí a conta não fecha. Iniciativa, geração de valor, integração. Qual que é o ponto dessas aquisições de massas, de café, de outras coisinhas? Cara, os resultados são muito fracos dessas linhas que elas foram adquiridas. Então, tipo, eu vi que tá cortando aqui. Pera aí, deixa eu tirar um pouco. Agora ficou melhor, né? Cara, ela pagou caro nessas aquisições e não contribui muito para o resultado da empresa, né? Então, acaba que, enfim.
aqui prejudicando muito hoje em termos de dívida e resultado financeiro, sem que, né, entregue muito resultado. Blá blá, grãos de açúcar. A gente já vai ver, né, os negócios, o mix, tudo melhor. Execução de plano e tudo mais, ano especial, enfim, nada de útil. Debênture, sustentabilidade, dividendo. Olha só, vamos ver o pagamento de proventos da empresa. Né? Olha a situação que a Camil está, né? De uma certa dificuldade. Vou dizer que é por causa desses 100 milhões de proventos aí que a empresa está em dificuldade, né? Mas, pô, a empresa está queimando caixa, o endividamento está saindo pelo ladrão, né? Não é legal a empresa estar distribuindo tanto, né, provento assim. Ela tá só piorando a situação dela, né? ESG, olha as massas e tal, mas vocês já vão ver o quanto isso representa no resultado. Massas e Café União e tal. Mas no final das contas é muito pouquinho, tá? Enfim, que tem já um desempenho operacional, os volumes, a gente viu que os volumes cresceram bem até. Cresceram mais em relação ao primeiro tri, né? Em relação ao ano passado, não. Agora sim eu entendi a lógica, então. Ok. Crescimento sequencial de volumes, não em relação ao ano anterior. Não, tá. O top line não é o maior problema da empresa, né? De jeito algum aqui. Você vê aqui a representatividade. Eles estão separando agora produtos de alto giro, alto valor e internacional. Alto giro é o que já tinha na Camil, né? Arroz, principalmente arroz e açúcar, são os principais, mas feijão, pescado, provavelmente tá tudo aqui em alto giro. Tá aqui explicando, né? O arroz, o feijão, o açúcar. Lembrando que arroz e açúcar são os maiores e tal. Alto valor, aí entra aqui o que? O pescado foi para alto valor, massas, biscoitos e café, ok? Internacional é a operação fora. Então, lembra que eu falei lá, né? Tudo que ela fez de aquisição recente, de macarrão, não sei das quantas, Santa Malha, biscoitos Mabel, Café União, parece legal, né? Mas olha só o termo em termos de volume, né? Só 7%. Isso contando com o pescado que ela já tinha, tá? Em termos de receita, até um pouquinho mais, quase 20%. Mas isso que pescados ela já tinha. Então não é como se, uau, essas aquisições de fato estão ajudando o resultado da empresa. Está acrescentando muito pouco. E, né, criou uma dívida relativamente alta. Então não adianta, pessoal. Camil ainda é volume, cara. Ainda é produto de volume e pouca diferenciação. Ela tem que mudar isso aí se ela quer chegar e dizer que não, agora temos isso, aquilo, Café União, rosquinhas Mabel e massas Amália e tal. Legal, só que não representa o resultado muito pouco, né? Não muda a cara da empresa. Então aqui a gente vê o volume até que cresceu bem no ano, mas caiu no trimestre. Enfim, nada demais aqui pra gente ver. No internacional, a operação que ela tem, lembra que a gente já viu essas vendas no Uruguai? Era alto pra caramba e tal. Pelo visto, o Uruguai é meio que entreposto aí para exportação, tal, alguma coisa do tipo. Tá? Tinha crescido muito e tinha sustentado os resultados dela durante um tempo. Mas enfim, aqui a gente tem, né, a DRE sem muito destaque, até cresceu um pouquinho a receita. Então, como eu disse, nem é o grande problema aqui as vendas. O problema está na geração de valor e no lucro líquido, que está muito pressionado, né? Então, enfim, o lucro líquido caiu em 50%, o EBITDA ficou até meio flat e tal, mas perdendo margem bruta, aqui ó, perdendo margem bruta, perdendo um pouquinho de margem EBITDA, margem líquida então nem se fala, né? E não é como se a empresa tivesse uma folga muito grande para poder continuar perdendo margem líquida, né? Tá no 1%, daqui a pouquinho vira isso aí e vira para prejuízo, né? Então, basta um deslize operacional da Camil hoje em dia para ela virar para prejuízo. Né? A situação não é muito confortável. Voltando aqui, que mais que a gente tem? Alimentício Brasil, alimentício internacional. Pô, aqui seria legal ela separar, né? Pelos produtos de alto giro ou de alto valor, para a gente ver a diferença de margem e tudo mais, mas enfim. Tá só separando entre Brasil e exterior. Você vê que no Brasil ela já está quase no 0 a 0, né? Já quase não dá lucro. 8 milhões só. E o lucro veio basicamente do exterior, tá? Bueno,
Desempenho financeiro, então aquela interpretação que a gente tinha feito antes, esquece, tá? Porque o incremento veio, na verdade, do ticket, do preço e não do volume. É porque eu tinha me enganado na hora de ler ali, eu vi o aumento de volume no trimestral, ou desculpa, sequencial que eles usaram o termo, né? E eu achei que fosse no ano contra ano. Então esquece que eu falei, na verdade é o contrário. Né? O incremento aqui veio do preço na receita, o volume, na verdade, caiu em relação ao ano passado. E o problema é que normalmente quando ela tem crescimento de receita vindo do preço, os custos e despesas crescem na mesma proporção. Por isso que o negócio que a gente fala que o negócio dela não gera valor. Por quê? Né? Quando cresce a receita, geralmente você tem repasse de custo. Então, esse crescimento ali da receita, ele não é incorporado pela empresa. O custo acaba subindo e às vezes subindo até mais, como foi o caso, né? Perdeu margem bruta, então as despesas subiram até um pouquinho mais que a receita. Ela subiu teoricamente igual, né? 8,9 por função, por natureza. Então, a empresa não captura esse ganho de receita. É porque a gente viu aqui, ó, e pô, receita ela cresceu nos últimos anos, né? Só que todo esse crescimento aqui não foi capturado pela empresa, né? Ou não em grande escala, porque os custos sobem na mesma proporção, ou até maior, a margem bruta dela, né, até vem caindo ao longo do tempo. Olha só, esse gráfico é perfeitinho para mostrar o que eu estou falando. A empresa vai crescendo a receita, as barrinhas laranja, né, com o tempo. Pô, parece legal, só que os custos vão crescendo não só na mesma proporção, como até um pouco mais. Por isso que a margem bruta dela, né, foi só reduzindo com o tempo. Né? Começou ali em 2018 na casa de 26, 28, 25, e hoje está na casa de 20. Ou quanto a empresa perdeu de produtividade nesse tempo, né? E isso está muito difícil dela recuperar o operacional com esse cenário. Esse gráfico aqui é muito bom para resumir a Camil, né? Foi perdendo margem ao longo do tempo. As despesas aí com vendas e tal, aqui ela até é o contrário, ela até tem feito um trabalho mais enxuto, né, de manter as despesas, e foi o que segurou o resultado dela, porque se não fosse isso aqui, né, ia estar bem pior. Né? Mas ela, bem ou mal aqui, conseguiu segurar um pouco as despesas ao longo do tempo, né? Elas foram caindo proporcionalmente em relação à receita, então deu para salvar a empresa por causa disso aí. Que mais tem para a gente ver, né? EBITDA, né? Com o mesmo crescimento da receita, como a margem bruta foi caindo, mesmo com a economia dos custos, ainda assim o EBITDA fica, né, mais ou menos na mesma margem que sempre foi. Né? Na verdade, a margem é a mesma margem, né? Flutuou muito. 8 para 12, para 9, para 7, para 11, para blá, 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 ou na margem mais ou menos estável, sendo que houve uma perda crônica de margem bruta, né? Então, o EBITDA ele até subiu um pouco nominalmente em relação lá a 2018, né? Mantendo uma margem mais ou menos parecida, né? Porque o que ela perdeu de margem bruta, ela compensou um pouco nos custos, só que isso não foi suficiente, né? Porque ao mesmo tempo, o que aconteceu? A empresa investiu muito, gastou muito, a dívida virou, né, para um valor grande e hoje a dívida pesa. Então, mesmo com o EBITDA dela subiu um pouquinho ao longo do tempo, um pouquinho não, subiu até ao longo do tempo, mas esse efeito foi muito castigado pela dívida. Então, se a Camil não tivesse investindo, gastando tanto dinheiro nas aquisições e tal, e tivesse esse comportamento, seria até um resultado ok, né? Uma leve melhora no final das contas. Mas aí o financeiro, né, bateu pesado, pesado nos números da empresa, né? Então aqui, ó, dá para ver aqui em cima de mim, né? Um EBITDA que ela rodava 400 milhões, deu um salto mesmo para 800. Né? Isso é verdade. Só que não adianta ter dado esse salto, sendo que o resultado financeiro, né, também saltou, come, e parte desse salto aqui vem de depreciação, tá? A gente já viu lá no Fundamentei, mas vou mostrar de novo. Parte desse salto aqui, né, de 400 para 800 mais ou menos, vem pelo menos 100 milhões aí um aumento de depreciação e amortização. O resto é o resultado financeiro que consome, tá? Bueno, continua, pelo menos a empresa está sendo bem transparente, né? Tá mostrando esses gráficos, fica claro, né, como o negócio dela não evoluiu ao longo do tempo. Ó, tem até uma margem líquida aqui, tá completinho, né? Com a rentabilidade perdendo aí ó, ano após ano. Então, margem bruta perdeu. Margem EBITDA ficou estável, porque perdeu um pouco aqui nessa conta, mas perdeu muito. Ela compensou nos custos, mas a margem líquida
né, saiu de 5 para 2,3. E, né, é uma diferença grande. Pode não parecer, né, mas nesse negócio, esses pontinhos de margem aí fazem um estrago. Tá? Endividamento é parte raiz aí de tudo que a gente tem falando. A empresa está com uma dívida alta, o resultado financeiro está pesando, está comendo, né? E isso com certeza prejudica a situação dela atualmente, né? Então, olha só, né? O CAPEX regular dela, que são as barrinhas azuis aqui, nem são tão grandes. Esse ano ela está gastando muito em CAPEX, né? Pelo menos até esse último. Esse último tri, acho que não tinha como gastar mais. Mas os grandes desembolsos de caixa foram nas aquisições, merging acquisitions, né? E o problema é esse, né? Não, as aquisições não geraram valor para a empresa. Logo, ela ficou só com o peso da dívida e não, né, um aumento de patamar de retorno de resultado. Ué, no capital de giro, isso aqui não costuma ser problema, né? Vai ter períodos melhores, piores, tal. Não é o ponto dela, não é aí, ela até gira bastante, né, os resultados. Um pouco de performance, como é que é? Performance acionária, aquelas free float, não sei o que, não sei o que lá. E tá aí. Cara, bem sucinto o resultado dela, né? Ela botava muito mais detalhe, lembra? O preço disso, preço. Tem aqui um pouquinho, né? Preço por. Eu que passei meio rápido, mas dá a impressão que a empresa já não tá querendo falar muito mais, né? Não tem mais muito como enrolar os números, né? Deu uma enxugada o release dela. Pode olhar os releases anteriores. Tinha, ela ficava falando mais e tal. Essa ela deu uma enxugada aí, ficou um negócio mais enxuto. Mas é isso, não tem muito comentar. A gente viu lá o quanto ela gastou de dinheiro naquele gráfico. Esse gráfico aqui. O quanto ela gastou nas aquisições, tá? E o quanto elas representam assim dos resultados da empresa. Ainda muito pouco, né? Isso que aqui dentro tem pescados que ela já tinha, tá? Tem que fazer essa. Não é tudo de coisa nova, né? Então, né, basicamente, se fosse para resumir o que aconteceu com a Camil nesses últimos anos, né, ela fez muita aquisição que não melhorou o negócio dela, o resto do negócio não é espetacular, né, não teve uma geração de valor sólida, pelo contrário, né, a gente viu, ela perdeu muita margem bruta ao longo do caminho, logo, né, a dívida que ela foi assumindo, né, com esse investimento, hoje cobra um preço caro. É claro que a hora que cair as taxas de juros, que é o que todo mundo espera, a gente já teve uma sinalização, né, de uma trajetória de redução da taxa de juros, vai diminuir essa pressão aqui do resultado financeiro. Isso é verdade, né? É uma conjuntura que tende a melhorar, ajudar a Camil nesse momento. Mas vocês concordam que, tipo, né, tudo bem, o resultado financeiro está pesando muito para a empresa hoje, mas não é só isso, né? Ela vai continuar vendendo o que ela está vendendo, que não é grande coisa. Pressão na margem bruta é cada vez caindo mais, né? Mesmo que ela faça um trabalho aí de administrar os custos, né? Diluir custo fixo, aparentemente, não é suficiente, né? Então, isso é uma empresa horrível e tal? Não, mas não é boa. E, cara, para a gente investir por longo prazo, você tem que buscar sempre as empresas boas, sempre o melhor possível. Eu vejo que muita gente tem essa ideia, assim, né? Do meia boca. Não, mas tá, é uma empresa tranquila. Não, pessoal, não é, não é. Cara, se você pega uma empresa meia boca, você já perdeu, tá? Porque a gente tem que buscar sempre empresas excelentes. Tudo bem, não vamos acertar sempre, tá, né? Mas você sempre tem que tentar buscar o melhor possível, o máximo possível. Algumas vão dar errado, algumas vão dar certo, e na média é legal. Agora, quando você se contenta com empresa meia boca, cara, isso é péssimo, porque o teu teto é tipo não ir a lugar nenhum e pode dar muito errado, né? E aí você vai acabar, né, tendo um resultado bem ruim, tá? Enfim, acho que eu já falei tanto de Camil que ela acaba tendo muito vídeo no canal porque ela é uma das primeiras. Olha, no último tri foi o Eduardo que fez vídeo dela. Veg, Home e Camil, né? Que são as primeiras que saem sempre. E eu tava viajando ainda, né? O Eduardo que fez. Mas esse tri aí, deixa comigo. É sempre a mesma coisa, né? E é impressionante a ladainha que a galera tem, né? Enfim, o pessoal acreditou na história que era uma empresa boa. Né? Agora estão pagando o preço, tá? Então vamos fazer nossa atualização aqui. Resultado do. Eu vou colocar terceiro tri, tá, pessoal? Por mais que tecnicamente seja o segundo, mas eu já expliquei aqui. Ou eu padronizo assim, ou eu fico maluco.
e cada empresa no exterior vai estar num trimestre diferente, a gente perde totalmente a noção do tempo. Então, eu sempre vou usar esse ano calendário, tá? E não o ano fiscal da empresa. Então, foi um trimestre, né, de recuperação de preço. Então, em relação ao resto, ao começo do ano, recuperou volume, né? Em relação ao ano passado, recuperou preço. Como é que a gente coloca aqui, né? Colocar ano contra ano, tá? De recuperação de preços frente ao ano passado, né? E a grande sina da Camil, né? Contudo, os custos também cresceram na mesma proporção, né? Por isso que ela não vai a lugar nenhum, né? Ela não consegue gerar valor, né? A empresa até faz um bom trabalho de administração de despesas, né? Que eu estou falando de despesas administrativas, que também seria um problema pior ainda, tá? Mas o custo da dívida cobra um preço alto para a empresa, né? Você vê, o lucro líquido está no limite do limite, quase virando para o prejuízo, né? Endividamento segue aumentando, o que não é nada promissor para a empresa. Bom resumo, né? A Camil nunca gerou valor para os acionistas de maneira consistente. A melhora nos resultados foi a partir de 2020, a partir da pandemia. Vou colocar a partir de 2020. Foi muito mais uma questão conjuntural, tá? E fruto do investimento bruto de caixa, né? Tudo os gastos em M&A, né, que é como chama Merger and Acquisition, que são as aquisições, hoje cobram um preço muito maior que o benefício das aquisições, o que compromete os resultados da empresa. Então, é importante vocês entenderem essa dinâmica, né? A empresa segurou uns resultados ali, investindo, beleza, tá? Agora, investimento seco por si só, ele não gera valor. É uma coisa que a gente já discutiu bastante aqui. É muito fácil, você pega qualquer empresa, qualquer uma, e você consegue levar ela a ter um aumento de receita, né, de resultados operacionais, simplesmente comprando outras empresas, abrindo novas lojas, se for o caso. Você consegue, com dinheiro bruto, assim, melhorar os resultados da empresa. Agora, se não for um crescimento, né, estruturado, saudável, gerando valor, isso aí não dura muito tempo. Por quê? O que você vai perder de rentabilidade e, né, o resultado financeiro e tal, custo desse capital empregado, né, uma hora cobra o seu preço. Então é por isso que a gente olha same store sale nas empresas de varejo que estão crescendo. É por isso que a gente faz essa avaliação das aquisições para saber se elas vão agregar valor ou não, porque só fazer aquisição, tá? Você aumenta nominalmente os resultados, mas pode ser que você não gere valor no futuro, né? Que o preço dessas aquisições acabe sendo pior, né, no longo prazo, ok? Então, o Camil é um exemplo desse. E, assim, um exemplo para várias coisas, né? Primeiro, para não cair nas histórias, nas falácias de narrativa. Segundo, para não se impressionar com alta de cotação. Terceiro, para aprender a identificar a vantagem competitiva em empresa. Não é porque a empresa chega e fala que tem marca XYZ que você vai cair nessa. Né? Para não achar que um produto que só porque é de consumo geral da população a empresa vai ter um resultado bom.
Mas principalmente do ponto de vista analítico, né, dos resultados em si, é importante para a gente ver toda essa dinâmica de investimento, de CAPEX, de consumir grana da IPO. Por que demorou para cair a ficha na Camil? Porque ela tinha grana do IPO, então durante um tempo ela ficou impune por esse investimento sem geração de valor. Ela ficou fazendo aquisição com a grana da IPO, ela não foi punida por isso. A hora que virou para a dívida dela, né, aí foi rápido, pior. Né? Então, acho que é isso. Não tem muito mais o que inventar sobre a Camil. É uma empresa que a gente já falou muito aqui no canal, né, dela. Infelizmente, né, o maior problema nem é os números dela em si, mas é o quanto tem gente que caiu em algum desses pontos que eu acabei de falar. Ou na historinha, ou no negócio do arroz e feijão, ou no negócio das aquisições. E não é, né, pessoal? Vai ter sempre, para qualquer empresa, vai ter alguém contando alguma historinha aí como se aquela fosse a melhor empresa de todas e tal. E não é, né? Então vocês têm que aprender, ou vocês aprendem a diferenciar isso aí, ou vocês vão continuar sendo enganados aí recorrentemente, né? Porque se você não é a Camil hoje, vai ser outra empresa amanhã, vai ser outra empresa que vai aparecer. Então é uma coisa que tem que aprender a diferenciar o que é resultado, o que é os números bons, o que é apenas, né, conversa para, né, tentar enrolar os outros se você não quer ser enganado como a galera foi aqui no caso da Camil. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo da semana, né? Lembrando que agora a gente tem um modelo de um pouquinho diferente de vídeos. Então, durante a semana são vídeos mais curtos, mais objetivos, mas o vídeo do domingo ainda faço questão de fazer nesse formato, um pouco maior, um pouco menor. E a gente vê um release mais enxuto, foi um pouquinho mais rápido. Outras empresas talvez um pouquinho maior. A gente fazer com calma, né? Mostrar esses detalhes para vocês irem aprendendo. Tá certo? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!